essa região aqui, quando a pessoa tem uma diástase, a abdominoplastia, na verdade, quando é feita, ela só corrige a diástase quando a pessoa tem uma diástase anterior. Então, por exemplo, a pessoa ficou grávida, a pele ficou flácida, então tem que fazer a abdominoplastia, e ela teve uma diástase aqui do reto abdominal. Geralmente a diástase ela se dá na porção mais fraca da linha alba. Essa porção mais fraca da linha alba, ela se dá aqui na região um pouco acima do umbigo, até o terceiro gomo aqui, ó. Então é a parte mais fraca aqui da linha alba. Então o que pode acontecer? A separação da linha alba. Essa separação da linha alba é ruim por quê? Porque vai haver hérnias nessa região. Eu tenho a saída das estruturas aqui mentais e intestinais. Então vai ficar mole aqui no meio. Então, evidentemente, isso aqui tem que ser suturado. Qual que é o problema? Quando há sutura, eu vou ter uma fibrose, é natural que ocorra pelo próprio tecido fibroso que a gente tem na linha alba, e aí eu vou ter essa linha alba colando no aumento maior, posteriormente, e colando também na pele anteriormente. Então, evidentemente que essa fibrose vai interferir no movimento do músculo reto abdominal, principalmente quando a pessoa faz os movimentos abdominais. Em relação à coluna lombar, quem está mais relacionado com a questão de estabilização lombar são os músculos mais profundos do abdômen. Apesar do reto abdominal e o oblíquo externo terem um papel importante na mecânica da estabilização lombar, quem participa ativamente da estabilização lombar, o mais importante mesmo é o transverso, tá? Porque assim, se a gente for pensar, quanto menos funções tem o músculo, melhor para ele. Então, qual que é a função do reto abdominal? Basicamente, fazer a flexão do tronco. Beleza. Ele participa também no aumento da pressão abdominal? Participa. Tá? Por quê? Porque ele é um músculo também respiratório. Ele participa da respiração forçada, ele tem um papel importante na respiração. Mas a questão, quanto mais movimentos o músculo faz, pior é para ele. Menor ação mecânica ele vai ter em cada movimento. Então é melhor que faça um movimento só, mas faça bem. Olha só, então a gente falando do reto, ele é um flexor de tronco, beleza? Porém estabiliza também a coluna lombar e aumentando a pressão intraabdominal. Vocês têm que entender que a cavidade abdominal é uma cavidade preenchida por líquido, é uma caixa hidráulica. Então quando você exerce pressão, essa pressão se reflete sobre a coluna lombar, estabilizando a lombar. Então, ele tem papel na lombar? Tem. Os oblíquos, qual que é a função dos oblíquos? Rotação. A função básica e fundamental dos oblíquos é fazer rotação. Participa também do aumento da pressão abdominal e estabilização lombar? Participam. Mas quem participa muito mais é o transverso, principalmente por causa da direção das fibras dele. Por quê? Porque ele basicamente se origina nas costelas e processos transversos e ele fecha lá na linha alba. Então a linha alba é como se fosse um zíper para todos os músculos abdominais. Então a gente não pode excluir esse problema da linha alba, principalmente nos primeiros meses de sutura, tá? Porque a pessoa vai ter uma menor força na musculatura abdominal, isso interfere também na estabilização lombar. Mas isso não significa que a pessoa vai ter um problema crônico de coluna por causa de uma diástase corrigida posteriormente. Porque, assim, apesar de todos os músculos abdominais se encontrarem na linha alba, o músculo que mais tem relação com ela mesmo é o reto abdominal. Tá? Então, sempre vai haver divergência, Lô. Mas o papel da linha alba, quando a gente fala de estabilização do tronco, é importante porque ela é o ponto de encontro de todos os músculos abdominais. Então, evidentemente, principalmente no início, a pessoa vai ter uma dor lombar sim. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa faz uma laparotomia, abre a região do abdômen, tá? Abre a linha alba inteira, que nem foi a que o Bolsonaro fez. O pessoal acha que o maior problema que a pessoa vai ter é lombar, mas não é. Sabe qual que é o maior problema que a pessoa tem quando há já exposição visceral? É respiratório. Quando a pessoa abre o abdômen, existe mais problema pulmonar, que a pessoa vai desenvolver pneumotórax. Ah, mas não abriu o tórax. Não importa, a gente tem recessos ali no diafragma e sempre há passagem de ar ali na região diafragmática. Então, numa cirurgia abdominal, o maior problema que a pessoa tem é respiratório. Como não é o caso da abdominoplastia, nesse caso ele não vai ter alteração respiratória, mas pode sim ter comprometimento da coluna lombar. Eu falo para você que quando a reabilitação é bem feita, a pessoa nos primeiros meses ela pode ter uma alteração lombar. E se bem trabalhado o abdômen, provavelmente a pessoa nunca mais vai ter isso, beleza? Mesmo tendo uma correção cirúrgica da linha alba aqui, de uma diástase.